Meus queridos, semana passada nós falamos a respeito de como não podemos deixar a dúvida entrar em nossos corações e falamos a respeito de como a dúvida ela surge primeiro na mente, surge na alma e se dermos ouvido à dúvida, nós vamos fracassar na fé, vamos afundar na fé. E lemos o exemplo de Pedro, que por um momento olhou para as coisas naturais e por causa disso perdeu a fé verdadeira, a fé genuína e fracassou. E Jesus disse: homem de pequena fé. E eu quero trazer aos nossos momentos mais a respeito disso, trazer mais a respeito daquilo que nós temos dado ouvidos. Porque eu creio que vocês, assim como eu, já perceberam, já sabem disso, que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm dado muito destaque às emoções, não é? As pessoas têm dado muito destaque aos sentimentos, as pessoas têm dado muita ênfase naquilo que elas estão sentindo, naquilo que elas estão, muitas vezes, sofrendo momentaneamente, mas aquilo recebe uma proporção imensa, uma proporção extraordinária. E nós temos pessoas que baseiam toda a sua vida nos seus sentimentos. Nós temos pessoas que fazem dos seus sentimentos o seu padrão de vida e seu comportamento são justificados por aquilo que elas sentem. E existem pessoas que falam: eu sou assim porque eu tenho tal personalidade. E as pessoas têm falado a respeito desses grupos de personalidade e têm muitas vezes pautado sua vida e seu comportamento justificando este grupo de personalidade. E as pessoas dizem: eu sou assim porque eu sou colérico. Eu perco a paciência porque eu sou colérico e acha que isso pode justificar um mau comportamento. E eu, honestamente, não sou muito favorável a essa. Me perdoem aqueles que estudam a respeito disso, mas eu não sou muito favorável a essa classificação de pessoas que são assim, assado, e que vão se comportar assim, assado, porque isso me lembra até um pouco a questão dos signos do zodíaco, e a gente sempre conhece alguém que crê muito em zodíaco e diz: eu sou uma pessoa assim porque eu sou do signo, sei lá, do leão, uma coisa assim. Eu não... Enfim, de qualquer forma, o que eu quero falar a respeito da fé e da palavra é como nossos sentimentos atrapalham aquilo que nós precisamos fazer, baseado na fé, e como muitas vezes nós nos pautamos nos sentimentos e por isso perdemos muitas coisas que Deus tem para nós. Não estou dizendo que você vai ser um robô. Não estou dizendo que nós fomos criados para ser pessoas que não têm sentimentos. Pelo contrário, Deus nos fez dessa forma para que nós fôssemos nós mesmos. Porém, existe a forma correta em que nós podemos e devemos lidar com nossos sentimentos. Então, primeiro de tudo, precisamos lembrar que os sentimentos eles estão focados na alma. O que é a alma? A alma humana. No latim, a palavra alma é anima, e hoje nós entendemos, em grego é psique, hoje nós entendemos e compreendemos pela palavra que a alma é aquele lugar onde estão os sentimentos, as emoções, a razão, as vontades, os desejos. É a parte humana de nós mesmos, né? Enquanto nós lemos em 1 Tessalonicenses que Deus guarde em santificação espírito, alma e corpo, nós sabemos que o corpo é a parte mais fácil de identificar, que é o nosso corpo físico, enquanto o espírito sabemos que é a parte em nossa essência verdadeira, que é o que nos conecta a Deus, e assim como Deus é espírito, nós somos espíritos, assim como Deus nos formou, soprou em Adão a sua parte, a sua essência, que é espiritual, o nosso verdadeiro ser, e a alma, aprendendo com o Novo Testamento, a partir da palavra psique, entendemos que a alma é tudo que se relaciona às nossas emoções, vontades. E a gente fala: a nossa alma, o centro da alma é o cérebro, porque é onde são processados os sentimentos, as emoções. E algumas pessoas dizem: o centro do espírito o espírito é relacionado ao coração, porque é o verdadeiro íntimo da pessoa. Então, na Bíblia mesmo, você vê às vezes Pedro falando: o homem encoberto do coração, ou o verdadeiro homem interior. Coisas assim que vão destacando aquilo que nós somos. Então, a fé ela opera no espírito, né? A fé é uma coisa espiritual, a fé é algo espiritual, e ela vai operar no espírito, no âmbito espiritual. Consequentemente, a alma ela trabalha com o meio natural, porque
Pela alma, nós processamos as informações que recebemos. O corpo vê, o corpo toca, o corpo sente, e isso é processado na alma, isso é até fisiológico, né? É processado no nosso centro intelectual, e daí a gente tem informações a respeito do mundo exterior, e esse processamento nos dá informações baseadas no nosso passado, baseadas em experiências que já tivemos, enfim. No nosso relacionamento interpessoal, nós costumamos ser mais amigáveis ou menos amigáveis conforme nós vamos convivendo com pessoas e começamos a identificar padrões das pessoas. Mas eu estou falando isso tudo para quê? Para que a gente entenda que a nossa alma, ela condiz com algo que ela já viveu. A nossa alma, ou a alma humana de uma forma geral, ela vai se comportar de uma forma baseado com suas experiências, em suas experiências pretéritas. A alma, ela tem uma coisa a falar. Ela não é silenciosa, ela tem uma conclusão prévia. O que isso quer dizer? Tudo que você viveu, tudo que você já experimentou, o que você já teve de prática na sua vida, ou o que já aconteceu no seu passado, gera coisas em você. Isso é impossível de não acontecer. Então, nós temos já uma base em nós a respeito de experiências, né? A respeito daquilo que a gente sabe. E aí, quando a gente chega, a gente encontra a palavra de Deus, que muitas vezes vai dizer algo contrário. E aí, é aí que vai fazer a dúvida surgir. Por quê? Você conhece pessoas que muitas vezes passaram a vida inteira tendo necessidade financeira. E aí, quando você chega na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é o seu provedor. Então, às vezes, a sua família sempre foi uma família muito pobre, que sempre passou muita necessidade. E que você sempre teve que lutar muito para ter o pouco que tem. E aí chega a palavra de Deus e diz assim: nunca se ouviu falar de um Deus que ama o seu povo e trabalha por ele enquanto eles descansam. E aí a sua mente tem dificuldade de trabalhar isso, de entender isso, de que é possível descansar na fé, descansar em Deus e ainda assim desfrutar das coisas que Deus tem. Isso não acontece com você? E aí você está acostumado a sempre ser uma pessoa que reflete, pensa, e a vida inteira passou horas sem dormir porque estava preocupado, pensando como ia resolver, como ia fazer, porque sempre foi uma pessoa ativa, que sempre fez tudo. E aí chega a palavra de Deus e diz: lançando sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí isso gera um pane na alma. E de fato a alma, ela foi criada por Deus para ser uma grande aliada nossa no que diz respeito ao convívio aqui no mundo natural. Só que, se nós não colocarmos a alma no lugar dela, debaixo da obediência da palavra de Deus, ela vai ser uma grande inimiga. Porque a palavra da fé vai dizer uma coisa, mas a alma vai dizer o contrário. E é isso que nós precisamos. Lembra que falamos, o bom combate da fé, ele se dá na mente, ele se dá na alma, se dá justamente naquele momento em que você vai abandonar aquilo que você tem como verdade e vai substituir pela palavra de Deus. Você vai abandonar todos os seus preceitos e preconceitos e vai substituir por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa que todo inverno gripa. Costuma todo inverno, mudou o tempo, esfriou, aí você já começa a espirrar e já sabe que vai gripar. E a sua alma vai ter a certeza de que todos os anos você vai ficar gripado pelo menos uma vez no ano, porque isso sempre aconteceu e porque o seu corpo não resiste às baixas temperaturas, embora não faz nem 20 graus, e você já tá com frio e você já começa a sentir o corpo diferente. E a sua alma tá certa de que você vai ficar doente. Aí você chega na palavra de Deus. Gálatas 3,13, dizendo que Cristo morreu na cruz por nós para nos libertar da maldição da lei. E aí, quando você vê o que você foi liberto, lá diz que você foi liberto das doenças. Como pode? Então quer dizer que esse ano eu não vou poder gripar? Que boa coisa. Uma boa notícia. Você não precisa mais viver o padrão que você vivia, porque agora você pode viver o extraordinário de Deus. E você também é acostumado a ver as pessoas chegando numa certa idade, ficam doentes e morrem. A maioria das pessoas que a gente conhece de fato morreram por causa de alguma doença. Poucos são aqueles que morrem de causas naturais, digo. Envelheceu e simplesmente dormiu. Quantas pessoas a gente conhece que morreu assim? Então, muitos de nós achamos que vamos chegar aos 70, 80 anos e pegar uma doença e morrer.
Mas a palavra de Deus diz outra coisa. A palavra de Deus diz que o homem viverá até os 120 anos. Quantas pessoas a gente conhece que viveram até os 120? Aí a sua alma vai dizer para você, você não vai viver até os 120. E outra coisa, a palavra de Deus diz que ainda que a gente envelheça, a nossa juventude se renova como a da águia. A palavra diz que Deus tem prazer na morte de um justo porque Deus não precisa de doença para chamar os seus filhos de volta para casa. Mas a nossa alma aprendeu que nós precisamos ficar doentes e para então morrer. Então nós vamos achar que vai ser assim conosco. Mas a palavra de Deus diz uma coisa a palavra de Deus diz uma coisa contrária a isso. E vamos ficar com o quê? Você entende o que eu quero dizer? Que isso, estou dando esses exemplos que são drásticos, mas práticos, para que a gente possa trazer isso para todos os âmbitos de nossa vida. Porque o que acontece? Vamos lá, o bom combate da fé, ele é combatido na mente, rejeitando a dúvida e colocando a palavra de Deus na nossa cabeça, ao invés de dar valor àquilo que nós aprendemos, àquilo que nós vivemos, nós vamos dar valor à palavra de Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer algo a nosso respeito. E nós vamos crer, nós vamos tomar posse, conforme lemos em Marcos na semana passada e muitas outras vezes. E nós, então, agora estamos na arena, vitoriosos em nossa fé. Porém, o que acontece? Você está crendo numa coisa e alguém vem para você e diz justamente o contrário. Olha, vai acontecer tal coisa. O oposto daquilo que você creu. O oposto daquilo que você confiadamente orou, creu, tomou posse no dia que orou, conforme Jesus disse, quando orar, creia que recebeu e será convosco. Não duvide no seu coração, você não duvidou, você estava certo de que aquilo era seu, e uma pessoa chega com uma notícia que é justamente o oposto daquilo que você estava crendo. Nesse momento, vai vir um sentimento negativo em você. Não se preocupe. Não é uma profecia. É um fato. Nesse momento em que você ouve uma coisa contrária àquilo que você tem crido, vai vir um sentimento contrário. Qualquer que seja. Desânimo, tristeza, desespero, angústia, algum desses vai aparecer. Porém, aí tem o pulo do gato. Aí vem aí vem o segredo que Deus deixou revelado para nós. Sentimentos, eles são naturais. São normais. Agora, se você vai alimentar esse sentimento, é a chave da questão. É por isso que a palavra diz que o justo não teme más notícias. É por isso que a palavra diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas o livra. É por isso que a palavra diz, e eu quero ler com você, lá no Salmo 131. Vamos lá, abra aí sua Bíblia, Salmo 131. Na minha Bíblia está assim escrito no título, Calma em Deus. Mas ele diz no verso 2, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é, a minha alma é para comigo. Veja que Deus já deixou tudo preparado. No momento da má notícia, a alma vai querer se desesperar, a alma vai querer se entristecer, a alma vai trazer à tona lembranças daquilo que ela já viveu. Então você, às vezes, não tem muita experiência naquilo que você está crendo e você não viu ainda muitas vezes o livramento de Deus naquele aspecto, então sua fé ainda está sendo fortalecida. E é por isso que Paulo diz, não se preocupe que toda tribulação que vem sobre nós, Deus também nos dá um escape, porque ele não permitiria que viesse algo sobre nós se nós não pudéssemos suportar. E é por isso que aqui o salmista diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Olha, então agora a gente tem uma grande responsabilidade exibida aqui. De quem é a responsabilidade de fazer os sentimentos voltarem para um lugar? Exatamente. É nossa. Eu sou o principal responsável de fazer com que a tristeza vá embora. Eu sou o principal responsável de fazer com que a angústia vá embora. Eu sou o principal responsável de calar a dúvida. Porque na hora que a notícia ruim chega, a nossa mente começa. E agora? Como vai ser? Será que Deus não me ouviu?
Será que não era da vontade de Deus? Mas espera aí, se eu tenho na palavra a certeza de que Deus prometeu algo para mim, se eu tenho na palavra a certeza de que quando eu oro crendo isso vai acontecer, por que a alma vai falar agora mais alto do que a voz de Deus? Então, como eu disse, ela pode ser uma boa aliada. No momento que a alma está sobre a rédea da palavra, ela vai te fazer lembrar justamente o que Deus disse. E é por isso que nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E é por isso que Tiago diz, veja que tudo faz sentido, o apóstolo Tiago diz, recebam com mansidão a palavra em vós implantada, porque essa palavra é poderosa para salvar a alma, para mudar a alma. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e é capaz de separar os pensamentos da alma da intenção do coração. Não é à toa que nós dizemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, porque quanto mais cheio você está da palavra de Deus, no momento que a notícia ruim chega, o que vai sair de dentro de você vai ser a palavra de Deus. Então a responsabilidade de fazer com que os sentimentos ruins se calem é sua. Não é de Deus. Não é do seu irmão. Não é do seu pastor. É sua. E eu sei que no momento da angústia, muitos de nós podemos ligar para alguém e dizer, me ajude. Eu sozinho não estou conseguindo. Ore comigo. Leia a palavra comigo. Me dê um conselho. Isso é lícito. Mas ninguém vai poder fazer por você aquilo que só você pode fazer. Glória a Deus. Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. E digo a vocês, muitas vezes nós estamos crendo em algo e essa notícia chega que você para assim e pensa, rapaz, e agora? É impossível mudar esse cenário. E é evidente que a tristeza vem, é impossível ela não vir, porque a alma ela é feita de sentimentos. Mas aqui tem um conselho. Fiz calar e sossegar a minha alma. No Salmo 42... É 42? É 42. Abra aí comigo no Salmo 42. No verso 5, está escrito assim. Eu vou cantar, presta atenção. Porque se abate, ó minha alma. Eu não lembro o resto da letra. Mas aqui no Salmo está escrito: Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Por que você se abate, ó minha alma? Você devia ter me ajudado a cantar. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja como o salmista Davi já sabia. 3.000 anos atrás, ele já sabia que a alma poderia te trazer problemas a respeito da vida de fé. E ele diz, por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? E ele conclui o verso 5 falando, espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. Olha que poderoso. Ainda que os sentimentos venham trazer algo contrário à nossa fé, ainda que os sentimentos, a lógica, o raciocínio lógico venha nos trazer a dúvida, o nosso papel é dizer aos pensamentos, se aquiete, fique quieto, porque eu ainda vou louvar a Deus. Porque esse problema ainda vai ser resolvido por Deus. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Acaso há algum impossível para Deus? Se você tem algo na palavra dando garantia de que você pode crer nisso, se você já está certo de que isso é vontade de Deus para a sua vida, meu amado, vamos ficar com o que Deus diz. Vamos nos agarrar à fé sobrenatural e não ao que os olhos veem. Eu não estou dizendo que isso é fácil. É fácil dizer, né? É fácil dizer. Todos nós vamos vivenciar isso em momentos específicos de nossa vida e queira Deus que todos nós sempre sejamos vitoriosos nisso, porque isso é a vida de fé. Testemunho. 2 semanas atrás, eu ia falar sobre dízimos e ofertas na igreja. E enquanto o culto ia começar, chegou a notícia no meu celular de que por conta de alguns erros de cálculo, eu ia receber um desconto no meu salário. Um desconto bom. Grande desconto. Imediatamente, meus amados, meu semblante decaiu. Na mesma hora. Porque você já está certo de receber um valor, você já está certo de que um orçamento já está ali todo encaixadinho, você
já sabe como as coisas vão ser. E aí, de repente, a notícia vem de que não vai ser assim. E aí, naquele momento, o meu semblante decaiu. Naquele momento, a cabeça, a cabeça baixou. E eu ia falar, e dentro de poucos minutos eu ia subir no púlpito e abrir a Bíblia para falar sobre dízimos e ofertas. E quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, a gente sempre está certo de que a gente sempre lembra a nós mesmos e às pessoas de que Deus é o nosso provedor. Então, ali naquele momento, eu fui confrontado com a realidade natural, mas também fui confrontado com a realidade sobrenatural, que é a palavra de Deus. E naquele momento eu falei, bom, o que eu tenho? Tenho a palavra de Deus, tenho a promessa de Deus e tenho a provisão de Deus. Vão dar um desconto no salário, certo? Vão dar um desconto no salário. Porém, quem é o meu provedor? Sou eu mesmo com minha força laboral, que nem tá tão forte assim. Sou eu mesmo com a força do meu suor? Ou é Deus que é meu provedor? Isso foi questão de 5 minutos, viu? Atente como as coisas acontecem rápido. E ali eu fui confrontado com a realidade natural. Mas aí eu peguei a minha Bíblia. E aí li esse versículo que citei agora há pouco. O justo não teme má notícia, porque a sua confiança está em Deus. Veja, quando a minha confiança está numa coisa natural, quando a minha confiança está num barco, um exemplo, minha confiança está aqui nesse barco, e esse barco de repente começa a entrar água, eu vou me desesperar, porque o barco está afundando. Os discípulos estavam lá e o barco estava afundando, e eles confiavam no barco que era o meio de transporte. Porém, Jesus dormia, porque a confiança de Jesus não estava no barco. A confiança de Jesus estava em Deus. E daquele momento eu pensei, a minha confiança está em quê? A minha confiança está no meu salário ou a minha confiança está no meu Deus que é o meu provedor? A minha confiança tem que estar no meu Deus. E aí eu peguei o versículo e li, o justo não teme má notícia. Porque muitas podem ser as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E isso me deu força. Agora a cabeça levantou de novo. Agora, novamente, os ombros se ergueram. Porque embora a alma tenha raciocinado, dito, e agora, como é que você vai pagar suas contas? Imediatamente a palavra veio dizendo, o Senhor é o seu provedor e aquele que te livra de todas as angústias. E isso me deu um ânimo. E aí eu falei isso no púlpito. Não disse a ninguém a respeito daquele momento de tristeza no púlpito, mas digo para vocês agora. E o que aconteceu? Deus foi a provisão. Ainda que o desconto tenha vindo no salário de fato, o Senhor trouxe provimento de outros cantos. E a gente pôde desfrutar da bondade de Deus mais uma vez. Isso constrói em nós, meus amados. Isso que é a fé que cresce, né? A fé que sempre cresce. Isso constrói em nós a base da nossa certeza e confiança de quem Deus é e do que Ele faz. Porque se acontecer mais uma vez, eu já sei que Deus provê como proveu da outra vez. Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, disse Abraão. E é por isso que a fé cresce. E é por isso que Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo porque eu já venci o mundo. E aí eu digo, existem pessoas que não querem nunca passar por nenhum problema na vida. E essas pessoas que nunca passarem por nenhum problema na vida, nunca vão ter uma chance de experimentar a bondade de Deus. E é por isso que Tiago diz, tenha um motivo de grande alegria o passar de por várias provações, porque a prova da sua perseverança produz a sua confiança, produz a sua fé, produz a sua perseverança de fato naquilo que Deus está falando. Vamos ler lá, para eu não trazer o que não está escrito, né? Tiago, capítulo 1. No verso 2, diz assim, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que a gente seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Então você pode ser um dia acometido por uma dor de cabeça terrível, e você pode declarar a palavra, confiar na palavra de Deus e a dor de cabeça passar.
Você teve uma vitória de fé. Perseverou e teve uma vitória de fé. Quando acontecer de novo, você vai estar mais fortalecido e confiante de quem Deus é. E aí vai conseguir ter mais firmeza para fazer com que a sua alma se silencie. Para que você diga a ela, por que você está abatido a minha alma? Se aquiete, porque Deus vai trazer o livramento. Quem foi que disse isso? Teve um profeta que disse isso. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Eu não me lembro quem foi. Mas eu lembro em várias partes do Velho Testamento, quando existia uma tribulação, alguém se levantava e dizia, o Senhor vai vir com a provisão. Parem de chorar. Não é o tempo de choro, é o tempo de alegria, porque o Senhor vai vir com a provisão. A questão é, nós precisamos fazer isso com nós mesmos quando a tristeza vier. Nós precisamos fazer isso com nós mesmos quando a angústia vier. Se quisermos ser cristãos maduros, se quisermos ser cristãos vivenciados na palavra de Deus, nós vamos ter que engolir o sentimento e dar lugar à palavra. Ah, mas eu tô triste, você não sabe quão grande é o meu problema, você não sabe o que fizeram na minha vida, e nem quero saber, porque... e nem quero saber, porque isso não vai acrescentar em nada na minha fé. Agora venha me dizer o que Deus fez por você. Venha me dizer quais foram os livramentos que Ele te deu. Eu tenho certeza que Ele já fez alguma coisa por você. O problema é que muitas vezes nós damos muita oportunidade, muito ibope às coisas ruins da vida. Muitas vezes nós muito facilmente damos testemunho das coisas que o diabo faz. E damos poucos testemunhos do que Deus faz. Precisamos inverter esses polos, precisamos dar lugar àquilo que Deus faz, precisamos declarar a bondade de Deus. Por isso que o salmista diz, Senhor, no Salmo 50, quando ele está arrependido, ele diz, Senhor, renova em mim a alegria da salvação, para que eu possa ensinar aos simples a respeito da sua palavra, para que eu possa te louvar no meio da sua congregação. Nós precisamos louvar a Deus, declarar os seus feitos, falar da bondade dele. É isso que vai fazer a nossa alma procurar o lugar dela e se amoldar à palavra de Deus. E é por isso que Paulo vem dizendo que todo pensamento deve ser cativo à palavra de Deus. Todo pensamento que vem na nossa cabeça deve ser conduzido à palavra de Deus. Precisamos fazer isso com nós mesmos. Agora, um motivo que nós não devemos nunca esquecer é que pode ser que em algum momento você não tenha feito isso. Pode ser que em algum momento você tenha esquecido quem você é, o que a palavra diz, e tenha perdido a batalha da fé. Pode ter acontecido isso. Acontece com todos nós. Já aconteceu comigo algumas vezes em que eu simplesmente me deixei levar pelas circunstâncias e fui vencido pela incredulidade. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, então não podemos viver dessa forma. Agora, o que nós precisamos fazer é entender que por mais que em alguns momentos a gente tenha perdido na batalha da fé, por mais que em alguns momentos a gente tenha fracassado em conquistar aquilo que nós criamos, porque a palavra de Deus é verdadeira e eu quero deixar isso claro. A palavra de Deus é verdadeira e se ela fala alguma coisa, isso vai se cumprir. E se às vezes não se cumpriu, foi porque nós falhamos em algum ponto. Nunca o erro, nunca a falha está do lado de Deus, porque Deus é inerrante. Deus é perfeito. Precisamos ter consciência disso. Porém, precisamos ter mais consciência ainda de que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Veja que bom que cantamos essa música agora há pouco, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então pode ser que em algum momento a gente tenha falhado na batalha da fé, no bom combate da fé. Pode ser que em algum momento a gente tenha fracassado em crer e as coisas aconteceram da forma que não era para ter acontecido. O que você vai fazer agora? Vai passar o resto da sua vida chorando dentro de casa? Arrependido? Triste? Ou você vai confiar no Senhor, crer no que o Senhor diz e cumprir a palavra dele? Eu prefiro fazer a segunda coisa. Por quê? Diversas vezes já fracassei na batalha da fé, no combate da fé. Diversas vezes. Inúmeras vezes. Deus falou e eu falhei em crer. E o que aconteceu? A promessa de Deus não se cumpriu. Se perdeu. Mas a promessa de Deus, ela não é
certo, aquilo que Deus fala se cumpre. Existem vários tipos de promessas e a gente pode falar disso outro dia, mas existem aquelas promessas condicionais, que dependem de que eu faça alguma coisa para que essa promessa aconteça. Você quer um exemplo simples disso? A nação de Israel ser uma nação vitoriosa. Deus disse, se vocês seguirem os meus caminhos e obedecerem às minhas palavras, vocês vão ser assim, exemplo para os gentios. Vocês vão dominar do Eufrates até o ribeiro do Egito. Toda essa terra vai ser de vocês. Mas o povo era rebelde, o povo não ouvia a palavra de Deus. O povo adorava falsos deuses e o povo facilmente se levava pela idolatria. E Deus avisava, rapaz, pare com isso. Rapaz, mude de caminho. Meu filho, mude de ideia. Não está dando certo isso. Mude de caminho para você não ser preso pelos babilônios. E o que aconteceu? Eles foram presos pelos babilônios. Então, há promessas condicionais que dependem de nós para que elas se cumpram. E ninguém pode culpar a Deus quando ela não se cumpre, porque Deus estava disponível para cumpri-la. Então, falhei na fé várias vezes, porém não desisti da caminhada. E isso é muito importante. Nós não podemos desistir da caminhada. Lembram de Pedro? A grande fé não é aquela fé que faz proezas extraordinárias, mas é aquela fé que persiste. Então veio uma notícia. Você estava crendo, mas veio uma notícia. O que vamos fazer? Crer, conforme a palavra. Mas se eu não criei, falhei, perdi. Aquela promessa não se cumpriu na minha vida. Vamos estar prontos para a próxima. Vamos nos fortalecer na palavra. Vamos nos preparar. Combate o bom combate da fé. Vamos nos preparar, crendo, meditando na palavra, confiando na promessa de Deus. Fazendo fé ser gerada em nós, para que na próxima vez a gente seja rápido em dizer à alma, se aquiete. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus é fiel. Nós vamos experimentar a bondade de Deus. Davi disse isso. De certo, não morrerei, mas viverei e provarei da bondade de Deus na terra dos viventes. Creia na bondade de Deus na terra dos viventes. Não espere viver a bondade de Deus no céu. Não espere para desfrutar das maravilhas de Deus no céu. Mas experimente aqui na terra. Experimente aqui agora. A promessa de Deus é para o hoje, não é para o futuro apenas. E eu queria encerrar trazendo para nós o entendimento, o ensinamento que Paulo dá aos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou encerrar aqui, e isso vai ser a deixa para a gente continuar na próxima semana. Mas, veja só, que extraordinário é. O que eu preciso fazer, pergunte para mim, o que eu preciso fazer para colocar a alma no lugar? Pergunta aí. Nós precisamos fazer isso que está aqui em Filipenses capítulo 4. Veja como ele diz no versículo 6. Não ande ansioso de coisa alguma. Isso é uma ordem. A gente já tem uma ordem que Deus dá através de Paulo aqui. Não ande ansioso por coisa alguma. Você está andando ansioso? Você está andando ansioso? Você está andando ansioso? Está desobedecendo a Deus. Você está andando ansioso? Você deixou a ansiedade entrar no seu coração? Não deixe. Isso é desobediência a Deus. Então ele diz, não ande ansioso por coisa alguma. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, através da oração, súplica e ações de graças. Oração, súplica e ações de graças. Colossenses 4:2 vai dizer que nós devemos orar em todo o tempo e velar sobre nossas orações com ações de graças. A gente vai falar disso mais semana que vem, com a graça de Deus. E ele diz aqui, quando você faz isso, se você não andar ansioso, e ao invés de querer ficar ansioso, colocar diante de Deus as suas necessidades, no verso 7 diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que vai além daquilo que a alma consegue compreender, que vai além do raciocínio natural, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Pronto. Isso é que Deus fala que a gente tem que fazer. Novamente eu digo, tenha calma. Solte as pedras. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Semana passada a gente falou a respeito da fé.
E agora a gente está falando como manter essa fé. E aqui está dizendo que a gente não tem que andar ansioso. E toda vez que a gente conversa isso com algumas pessoas, as pessoas dizem, mas é impossível não ficar ansioso. Como? Todo mundo, tem gente que gosta, até tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de ser ansioso. Tem gente que fala assim, mas eu fui ansioso a vida inteira. Como eu vou deixar de ser ansioso agora? Olha aqui minhas unhas. Tenho nem unha mais de tanto que eu roo, de tanta ansiedade. Mas aqui diz, não seja ansioso. Eu prefiro ficar com a palavra. E eu digo a vocês, eu já fui muito ansioso. Na minha juventude, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu era ansioso ao ponto de ficar tão ansioso que vomitava. Acredita nisso? Eu era tão ansioso ao ponto do coração ficar batendo forte aqui dentro do peito e suar e ficar com as mãos geladas e o pé gelado. E qualquer coisa era motivo de ansiedade. E aí eu conheci a Deus. Ah, meus amados, isso muda tudo na nossa vida. Isso muda tudo na nossa vida. Eu conheci a Deus. E aos poucos eu fui tirando a ansiedade de mim, crendo na palavra. E um dia eu estava em casa e aí eu recebi uma terrível notícia. Terrível. Não foi a morte de ninguém, glória a Deus, mas era um problema que você olhava para um lado e não tinha solução, olhava para o outro lado e não tinha solução. Não tinha solução. Nenhuma. Não tinha solução. Eu não podia fazer nada. Eu podia deixar a ansiedade entrar, né? E algumas pessoas ficavam, e agora o que você vai fazer? E agora o que você vai fazer? E se acontecer tal coisa? E eu, silêncio, silêncio, calma. Silencie as pessoas ao seu redor. Primeira coisa, silencie as pessoas ao seu redor. Pronto, silenciou ela, agora silencia a alma. Não tem o que você fazer. Não tem o que você possa fazer. A não ser orar. Orar, confiar em Deus. Ah, meus amados, Ele faz as coisas. A solução vem de onde você nem imagina que possa vir. Olha só, concluindo, nosso tempo está acabando. Diz aqui, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Agora, finalmente, irmãos, agora o que você vai fazer? Você vai fazer, eu vou fazer. Finalmente, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude e se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esta é a nossa lição de hoje. Para que a gente não permita os sentimentos vencerem, para que a gente consiga colocar a nossa alma no lugar, para que a gente consiga ser vitorioso no combate da fé, nós precisamos mudar a forma de pensar. Primeiro, nos enchendo da palavra de Deus, que é o que vai fazer a fé nos fortalecer e vai nos dar mais confiança em Deus. Segundo, mudando nossa forma de pensar. Tendo cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente se alimenta. Com filmes, com música, com notícias, com conversas. Tudo isso vai afetar aquilo que você é e a sua vida de fé. No mais, sábado que vem nós continuamos. Vou deixar a gente aqui pendurado nesse assunto para ser o gancho da próxima semana. Então, meus amados, sejam abençoados na prática da palavra. E glória a Deus por aquilo que nós recebemos nesse momento, nessa tarde. Em nome de Jesus.